Atenção, internautas do Contagem Regressiva. Nós vamos hoje, meu nome é professor Wellington Albano. Nós vamos hoje conversar com vocês um pouquinho sobre algumas dicas sobre a prova de História da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Primeiro, muita atenção nesse momento. Gostaria de chamar a atenção para um ponto interessante: Antiguidade Clássica. Antiguidade Clássica, Roma. Observem a crise da República Romana, os fatores que levaram à crise da República, a grande concentração de riquezas nas mãos dos patrícios, a luta da plebe por direitos sociais, não esquecer das revoltas de escravos e da formação dos triunviratos. O primeiro triunvirato leva à ditadura de César, o segundo triunvirato leva ao império de Otávio Augusto. Lembrar também da crise do império, os fatores que levaram à crise do império, que é muito importante, a grande concentração de terras, a grande extensão territorial. Lembrar também da crise de mão de obra, a crise de mão de obra escrava com o fim das guerras de expansão, o cristianismo que traz novos valores para a sociedade e, acima de tudo, as invasões bárbaras dentro do Império Romano. Chamar a atenção também para vocês das instituições bárbaras que contribuíram para a formação do feudalismo. Lembrem-se do comitato germânico, lembrem-se do benefício romano, ou do benefício germânico. Então, olha, vou repetir. Lembrem-se do comitato germânico e do benefício germânico. Lembre-se também do colonato, da clientela e das vilas romanas que contribuíram também para a formação do feudalismo. Quero chamar a atenção de vocês também para outro ponto: período entre guerras. No período entre guerras, lembrem-se, o período entre guerras é marcado pela ascensão dos regimes totalitários, pela ascensão do comunismo e pela decadência do liberalismo, certo? Decadência do liberalismo com a crise de 29. E a Guerra Fria. A Guerra Fria é muito importante, é aquele momento pós-Segunda Guerra Mundial. Já em Brasil, eu gostaria de chamar a atenção para uma outra coisa. Lembrem de dar uma revisada, de dar uma estudada em República. Lembrando que a Primeira República também é chamada de República Velha, é a República dos Coronéis, é a República do Café com Leite e a República dos Governadores. Conflitos como Canudos, conflitos como a Guerra do Contestado e, acima de tudo, o cangaço. Não esquecer do cangaço, ele tem muita relação com o coronelismo. Lembrar também de Vargas. Lembrem-se de dar uma revisada em Getúlio Vargas. E aí eu chamaria a atenção de vocês para alguns pontos sobre Getúlio Vargas. O nacionalismo, o populismo e o autoritarismo de Vargas. Olha só, nacionalismo, populismo e autoritarismo são três grandes marcas da era Vargas. E uma outra coisa importante, lembrar do regime militar, do período de exceção de 64 a 85, marcado pela repressão, pela perseguição, marcado também pela ação de grupos guerrilheiros, como, por exemplo, as guerrilhas urbanas e rurais, que eram grupos de oposição contra o regime militar. E aí eu chamaria a atenção de vocês para um ponto fundamental, quando estiverem estudando História do Rio Grande do Norte, porque será a questão certa na UFRN. RN vai estar na prova. Dê uma olhadinha em República no RN, principalmente Intentona Comunista de 35, Natal na Segunda Guerra e o populismo de Aloysio Alves na década de 60, na campanha de 60. E a ação educativa da Prefeitura de Natal
através do prefeito Djalma Maranhão, num programa educacional chamado De Pé no Chão Também se Aprende a Ler. Uma política educacional de erradicação do analfabetismo. Portanto, queridos internautas, gostaria que vocês dessem uma olhadinha nesses pontos, que dessem uma revisada nesses pontos, que com certeza alguns deles estarão na sua prova de História da UFRN. E aí, quero que todos vocês tenham uma excelente prova, tenham um excelente momento com os seus conhecimentos, que vocês descansem, mas que vocês não esqueçam de que é uma atividade muito séria, de que é uma atividade que exige de você pleno conhecimento e, acima de tudo, tranquilidade para vencer essa batalha. Conte conosco, estaremos aqui também, logo após a prova, comentando os pontos mais importantes, os pontos que garantem a vocês um reconhecimento da prova em que vocês fizeram. No dia da prova nós estaremos aqui comentando a chamada chave de resposta dessa prova que vocês fizeram, ok? Então tenham todos uma boa prova, sucesso, vamos para a universidade.